Nesse ano, a Igreja celebra 160 anos da entrega do ícone do Perpétuo Socorro aos missionários redentoristas. Um marco que levou essa devoção para o mundo inteiro. E para nos ajudar a entender essa importância desse momento e tudo que esse ícone representa, não somente para o devoto que visita os santuários no mundo inteiro, mas também para a Igreja e para a congregação do Santíssimo Redentor. O irmão Diego vai então, como um mariólogo, além de missionário redentorista, o senhor também estudou mariologia. E de que forma, irmão, a devoção à Nossa Senhora, ela está tão presente na vida do povo, que de que forma essa devoção nos ajuda no seguimento a Jesus Cristo? Sempre quando a gente busca compreender a devoção que temos à Nossa Senhora, temos que nos lembrar que ela nos conduz a Cristo. O Cristo é o centro da nossa fé. Então, o verdadeiro devoto de Maria, como diz Santo Afonso, não se afasta de Cristo porque é para lá que ela nos conduz. E no ícone do Perpétuo Socorro está bem expresso, porque ela está, apesar dela ser a maior figura do ícone, ela está atrás, e nem aparece de corpo inteiro. É ele que é apresentado de corpo inteiro e é ele que está à frente. Então, a importância da devoção à Nossa Senhora está exatamente nesse apresentar o Cristo e nos aproximar dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, agora voltando lá para o ano de 1865, quando Pio IX entrega o ícone aos missionários redentoristas com essa missão, façam-na conhecida no mundo inteiro. O que isso representou e representa hoje para nós missionários redentoristas? Até para as pessoas entenderem por que esse quadro que estava com os agostinianos foi entregue para os redentoristas, Pela coincidência de o imóvel onde foi construída a sede do governo geral dos redentoristas e a igreja de Santo Afonso ter sido no passado uma igreja em que os agostinianos trabalharam e depois, com a invasão de Napoleão, eles deixaram aquele local e quando a igreja foi reconstruída sob a propriedade dos redentoristas, nós pedimos ao Papa que esse quadro milagroso fosse colocado naquela igreja. Então, até aí, parecia apenas uma restauração histórica, Mas o Papa resolveu transformar isso em missão, já que é uma congregação missionária, de fazer com que esse belíssimo quadro, que é um ícone de catequese mariana, cristocêntrica, se tornasse conhecido no mundo inteiro. Eu acho que foi um desafio missionário. E é por isso que ele é hoje o título mariano mais conhecido do mundo. A gente fala que a qualquer momento, em algum lugar do mundo, há uma comunidade rezando uma novena perpétua à Nossa Senhora, louvando a Maria e aprendendo a seguir Jesus. Irmão, e é interessante porque a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela surge a partir do ícone. Quando nós olhamos para uma imagem, nós temos uma experiência. Olhar para o ícone vai além de uma imagem. O ícone, ele possui uma teologia. O que é que o devoto ele pode contemplar ao olhar para o ícone do Perpétuo Socorro? O que é que o ícone pode falar, pode transmitir para nós? Exato. E nós temos aqui um ícone belíssimo, O ícone que está aqui no programa, vocês têm o privilégio de ter um facsímile do ícone original, porque até dizemos, ele não foi pintado, ele é escrito. Então, as cores são muito fortes, os detalhes são ricos e que nos ajudam a compreender uma mensagem. O artista que pinta um ícone como este, ele reza a mensagem que ele quer transmitir. E no caso do ícone do Perpétuo Socorro, cuja autoria é desconhecida, ele mostra exatamente o menino, é um pequeno homem, não é uma criança, mas é um menino que está tomando consciência do seu lugar na construção do reino de Deus, ao ser apresentado para ele os instrumentos da paixão. Então, é um momento da consciência. Podemos dizer que esse ícone remete àquela passagem de Jesus aos 12 anos, junto ali dos doutores do templo, tomando consciência da sua missão. E ao ser
apresentado aos instrumentos da paixão, esse susto da consciência da missão faz com que ele faça um movimento. E esse movimento da consciência do seu lugar no mundo, ele se agarra nas mãos da mãe, num movimento tal que a sandália se solta dos seus pés. E é interessante que é também uma experiência que nós podemos fazer na nossa vida. Quando nós tomamos consciência daquilo que a palavra de Deus nos obriga a fazer, nos exige a tomar como atitudes na nossa vida, a gente pode ficar assustado. Mas se o próprio Cristo teve a segurança de buscar o colo da mãe, né, o colo seguro daquela que aponta o caminho, nós também podemos ter a coragem de fazer essa mesma experiência. E algo que me chama muita atenção no ícone, as câmeras aqui não vão conseguir pegar bem, é o quanto este quadro brilha, porque ele está envolvido de glória. Nós estamos nesse tempo pascal, essa cor parece que brilha ainda mais, porque é a experiência da ressurreição. A gente passa pela cruz, passa pelas dificuldades, mas a gente tem um lugar, uma promessa, uma certeza que é a glória da ressurreição. O que nos envolve é a glória, né? Irmão, eu tenho profunda devoção, né, ao ícone do Perpétuo Socorro. A minha cidade, ela possui a sua devoção maior é o Perpétuo Socorro, e até antes de chegar em Trindade, todos os lugares que eu passava era o Perpétuo Socorro. E Vanessa, você também devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma coisa que me encanta é o olhar de Maria. No ícone, de qualquer lugar que você olha, contempla o ícone do Perpétuo Socorro, Maria está olhando para você. Isso é muito bonito, porque é o olhar de mãe, é o olhar que não abandona. O irmão Diego falando dessa experiência do menino, né, do susto, de correr para pedir socorro para a mãe, de segurar na mão. É isso que a gente faz sempre, né, Vanessa? É isso mesmo, padre. E eu que também tive a graça de crescer, né, no Santuário do Perpétuo Socorro, aqui conhecido como Matriz de Campinas, participando das novenas perpétuas. Irmão, e é isso que o povo faz toda terça-feira aqui em Goiânia e em outros dias da semana, em todos os lugares do Brasil, recorrendo a essa proteção, a esse socorro, porque é como aquele menino ali que a gente se sente muitas vezes na nossa caminhada, né, irmão Diego? Exatamente. É colocar-se com segurança no colo dessa mãe e aqui, e em todos os santuários, vocês falaram agora de Araraquara, lá também muito forte a devoção ao Perpétuo Socorro, lá não lembro se a novena é terça ou é quarta-feira, é na quarta-feira, né? Mas e quando conversamos com as pessoas, elas querem essa segurança de chegar ali, escrever no bilhetinho a sua vida, a sua necessidade, a sua dificuldade e pedir para a mãe: cuida, me ajuda. E aí é a hora que a gente faz uma catequese com Maria, porque nós falamos a mãe do Perpétuo Socorro, mas ela não é o Perpétuo Socorro. O Perpétuo Socorro é o Filho e é isso que ela nos apresenta. E acho que esse olhar dela para nós está exatamente nos fazendo lembrar disso. Na hora da dificuldade, na hora que a gente quer uma resposta, o nosso Perpétuo Socorro é a mensagem de Jesus, é a pessoa de Jesus. E quantos fazem essa experiência tão bonita todos os dias, né? Irmão, e é interessante porque ao mesmo tempo que a mão de Nossa Senhora é apoio, ela também indica, ela também aponta para Jesus, né? Ela diz, eu te ajudo, eu te socorro, mas o verdadeiro socorro é Jesus. E isso é bem feminino, né? A mulher é capaz de fazer isso, né? De cuidar da criança e fazer o almoço. De cuidar da criança, fazer o almoço e estar arrumando a casa. De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a mãe faz esse socorro, essa acolhida e, ao mesmo tempo, aponta o caminho. Acho que esse aspecto tão feminino que Maria traz para a nossa fé é também um chamado para nós, né? A gente também não pode ficar somente buscando a própria salvação, o próprio socorro, sem atenção ao próximo passo, o ensinamento que vem para você não passar esse aperreio, essa dificuldade novamente. Que bacana. Eu tenho certeza que você que está em casa ficou curioso para saber um pouco mais sobre essa teologia do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, busque
na internet, no portal Pai Eterno, em outros portais. Você tem a teologia, a explicação do ícone, para que você possa não somente contemplar, mas também rezar a partir do ícone de Nossa Senhora. Mas continuando a nossa conversa aqui com o irmão Diego sobre a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem uma forma peculiar de ser, a novena perpétua. Rezar perpetuamente a Nossa Senhora pedindo socorro, pedindo proteção. Como esse exercício, né, semanal, ele contribui para uma devoção, eu digo, saudável. Porque a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas vivem uma devoção, né, que mais lhe distancia do que aproxima do mistério de Jesus. Como essa devoção à Nossa Senhora, vivida semanalmente por meio da novena, pode nos levar a uma devoção saudável, saudável no sentido de que toda devoção precisa nos levar para Cristo. Então, como isso acontece quando nós vivemos, de fato, a novena perpétua a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, irmão? Podemos recordar um traço muito interessante da Maria bíblica, né? da forma como a Bíblia fala de Nossa Senhora, que ela via tudo que passava à sua volta e meditava sobre todas essas coisas em seu coração. Quando a Bíblia faz essa referência, mostra essa constante atitude de oração que ela tinha, né? Que é algo próprio de Nossa Senhora. Uma mulher que rezava, uma mulher que era uma judia fiel, né? Então, podemos trazer isso também para a nossa forma de rezar com Maria no seguimento de Jesus Cristo. Então, nossa congregação, ao receber esse mandato do Papa para a promoção da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, trouxe esse desejo de ligação perpétua à devoção, à oração à Nossa Senhora, através ou da súplica perpétua, que acontece em alguns países de língua espanhola, e da novena perpétua, que surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos 100 anos, né, lá em St. Louis, e que se espalhou pelo mundo inteiro. E em todas essas versões, seja a súplica perpétua ou a novena perpétua, como é mais conhecida aqui no Brasil, nós, com Maria, rezamos rezamos a contemplação do lugar de Maria na história da salvação e, através da palavra de Deus, nos aprofundamos no seguimento de Jesus Cristo. Então, veja como não é uma devoção que nos afasta do centro da nossa fé, mas junto com Maria, que tem essa atitude de contemplação, somos chamados a esse caminho permanente de oração com ela para aprender a seguir a Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor. E no Brasil inteiro, vários santuários vivem ou a terça ou a quarta-feira um dia intenso. Por exemplo, aqui na Matriz de Campinas, em Goiânia, nós temos quantas novenas na terça-feira, irmão? São 16 horários de novena, daqui a pouquinho, 13 horas, eu vou fazer a novena também. E é uma grande missão para nós missionários, né? Porque é um dia em que, paralelo à celebração das novenas perpétuas, algumas inclusive com a Santa Missa, acontece também um mutirão de atendimento de confissões. Então, da mesma forma como nós fazemos aqui em Goiânia hoje, está acontecendo lá em Teresina, no Piauí. Em Campina Grande, na Paraíba. São quantos horários em Campina Grande? São 7. 7 horários. Acontece amanhã em Araraquara e em tantas outras cidades do país. Manaus, Belém, Juiz de Fora. Curitiba. Então, são vários lugares em que acontece esse encontro dos devotos com Nossa Senhora. E acho que acaba sendo uma missão redentorista, inclusive na origem da novena tem isso, de forma rápida e objetiva. A qualquer momento que você passar por uma dessas igrejas, você tem uma celebração acontecendo com as bênçãos, com a proclamação da palavra e com o sacerdote à disposição para o sacramento da reconciliação. É uma mini missão a cada semana. E também é um pouco daquele projeto de Santo Afonso, que eram as capelas vespertinas, né? O povo saía do trabalho e tinha ali a capela, aquele momento de oração, e depois eles iam para a sua casa. A novena perpétua, ela está o dia inteiro, então qualquer hora que você sair do trabalho, seja a hora do intervalo do lanche ou do almoço, tem uma igreja perto, você passa lá,
reza a novena e depois volta para o seu trabalho. É mais ou menos isso que acontece nos nossos santuários. Né, é uma irmão? celebração que tem mais ou menos 45, 50 minutos, né? Quando é sem a missa, quando é a missa fica um pouco maior, mas em que você pode fazer o seu momento devocional, escutar a palavra de Deus, comungar e, se tiver um pouquinho mais de tempo, celebrar o sacramento. Então, é próprio e por isso que acontece muito forte em cidades médias e grandes a devoção ao Perpétuo Socorro.